Olá, boa noite. Estamos começando mais um podcast. Meu nome é Valéria, eu sou podóloga e hoje a minha convidada, podologista, especialista em pés diabético, docente do SENAC, mentora, consultora, está na profissão há mais de 22 anos, membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, membro da Sociedade Brasileira de Podólogas, membro da LIED, Liga Interdisciplinar de Estudos de Dor de Curitiba, em pesquisa de neuropatia. Pelo amor de Deus, hein, Andréia? Boa noite. Boa noite, Val. Tudo bem? Acabou o tempo do podcast. Não é? Isso porque não falou tudo ainda, hein? Pois é, não falei tudo. Eu não falei que é pós-graduanda de biomedicina. Por favor, chega de estudar, senão não vou ter assunto para falar contigo, mulher. Nossa, a gente vai ter outras oportunidades, pode ter certeza disso. Obrigado, primeiramente, por você ter aceito o meu convite, por a gente estar batendo esse papo, levar conhecimento de conteúdo, alertas, insight para as pessoas. Muito obrigada. Eu que te agradeço a oportunidade e confiança no meu trabalho. Obrigada, Andréia. Bom, para começar, eu queria que tu contasse uma história sobre a tua chegada na podologia. Como a podologia apareceu para você? Bom, eu venho do meio corporativo, eu sou auditora de qualidade, eu trabalhava em algumas multinacionais, né, no decorrer da minha carreira profissional. E teve um momento da vida que isso mudou, né? Numa semana, meu ex-marido foi dispensado da empresa que ele trabalhava, que era uma multinacional, e 5 dias depois eu também, porque estava tendo corte. Então foi um negócio assim muito louco, nós com 2 crianças pequenas e um monte de coisa. Então, tipo, e agora? O que eu vou fazer da vida? A minha meta de vida sempre foi fazer medicina, tá? Tanto que eu passei em 4 faculdades de medicina e por algumas coisas do destino não foi possível fazer. A última vez foi graças ao senhor carteiro, que atrasou 15 minutos, não entregou a minha documentação e eu perdi uma bolsa da PUC Curitiba de Medicina Integral. Meu Deus! Você sabe, só para fazer um adendo, tu sabe que meu sonho de criança também era ser médica? Olha, eu sou apaixonada pela área médica, mas hoje eu entendi o porquê que não fui naquele momento. E aí, a partir disso, eu fui para a PUC, fui fazer enfermagem na PUC também, como bolsista ProUni, porque eu venho de escola de estado, nunca fiz cursinho, nunca fiz nada, mas eu acredito que eu fui dotada com um pouco de inteligência, então, assim, eu uso isso a meu favor. E facilidade de aprendizado. E aí, dentro disso, eu fui galgando algumas áreas, algumas profissões, mas antes de acontecer a enfermagem na minha vida, aconteceu a podologia. Em 2004, num processo de depressão profunda que eu estava, eu tive uma lacuna na minha vida durante 3 anos, que eu vivia goiaba de tanta medicação. Eu acho que eu não conseguia reagir, né, a tudo que estava acontecendo. Hoje eu entendo por quê, porque eu trabalho muito de forma holística. E aí, dentro disso, eu passando num apartamento que eu mudei, eu vi uma moça fazendo um pé de uma forma diferente. Aí eu parei para conversar com ela, que é a Márcia Bito, que é uma amiga muito querida lá de Sorocaba, porque eu, graças a Deus, Val, eu não tenho concorrentes, eu tenho amigos. E os que não são meus amigos, eu respeito, colegas de profissão e tá tudo bem. Entendeu? Claro. Então, e assim segue. E aí ela comentou da podologia, eu fui ver mais a fundo o que era. E eu me encantei, porque eu, sem saber, eu já gostava muito de pés, eu era encanada com os pés. Mas eu não entendia por quê, né? Porque eu cresci no meio de feridas. Né? A minha família sempre teve muita doença arterial periférica, hoje que eu entendo, né, o que era, muitos casos de neuropatia Sim. e tudo mais. Então, eu cresci com feridas e eu sou apaixonada por feridas. Então, fez total sentido. A bobona foi lá fazer podologia achando que ia também mexer em feridas, como todo mundo pensa, lê do engano, porque não é nada disso.
E aí, como os muitos pensam assim, então eu vou aprender a desencravar as unhas, ledo engano de novo, porque você vai ter que estudar muito para você É se uma formar. sucessão de equívocos. Exatamente, mas são equívocos positivos que, quando você aceita e entende, você cria identidade profissional e você se torna uma pessoa completamente diferente. Então, assim, a partir disso, eu fui fazer a podologia, ela aconteceu na minha vida e eu tô aí até hoje. E aí eu descobri, depois, com o passar dos anos, eu conheci uma professora que ela era encantada com essa área dos pés diabéticos. Proveniente dela, eu descobri Dr. Caiafa, no Rio de Janeiro, Dr. Cícero Fidelis e, posteriormente, Dr. Guilherme Pita. E aí, dentro disso, eles são quem norteiam sempre os meus estudos em termos dos pés diabéticos, o pés de risco. E, dentro disso, eu fui galgando e traçando o meu perfil e o meu caminho, a minha forma de trabalhar. E a podologia aconteceu. Usando, né, a minha expertise que eu tenho como auditora de qualidade, toda essa experiência, né, de tanto tempo, foram mais de 18 anos atuando com isso, eu identifiquei algumas não conformidades dentro da podologia. E dentro disso eu comecei a atuar com as mentorias e consultorias, fazendo toda essa adequação, trabalhando da forma correta como deve ser, entendeu? Com E também certeza. trazendo toda essa valorização, desde o empreendedor, desde a gestão, de tudo como tem que acontecer. E aí tô aí na podologia. Nada se perde, né? Tudo se recicla. Exatamente. São cocriações, eu falo. Nós vamos ressignificando e cocriando algumas coisas. Nossa, você é uma pessoa incrível, teu conteúdo é maravilhoso, eu adoro te seguir nas redes sociais, eu sempre aprendo, até com como chama aquelas passagens do Instagram? Carrossel. Os Até com os carrosséis. carrosséis, eles trazem conteúdo para mim. Eu estou sempre buscando e estou sempre aberta. Que bom, eu fico muito feliz, porque a ideia realmente é essa. Eu não quero deixar ninguém obeso de informação, mas são informações que elas têm que ser muito objetivas, né? Tem um livro, Val, chamado Não Óbvio. Eu falo que para todas as pessoas lerem ele, porque as pessoas acham que tudo é óbvio, mas não é. Porque a forma como eu interpreto, eu enxergo as coisas, aquilo que é óbvio para mim, muitas vezes não é para o outro, e não é por ignorância, ou talvez é só uma forma de uma interpretação um pouco errônea. E aí o outro Andréia, interpreta. eu tenho uma frase que eu digo que o óbvio precisa ser dito. Exatamente, Às exatamente. vezes está tão óbvio que você não enxerga. Você não enxerga, você está na sua zona de conforto. E eu parece que eu vim com um dom na Terra de tirar as pessoas da zona de conforto. Então é Ainda bem, isso, parabéns, é o seu é isso, propósito. é Nosso isso. propósito é tocar a vida das outras pessoas. Se a gente Exatamente, estiver fazendo isso da forma correta, coerente, com responsabilidade, a gente já está fazendo o nosso papel, seja na área que for. exato, exato. E eu acho perfeito isso. Então, agora vamos começar a conversar um Uhum. pouquinho. Como é que você enxerga a podologia hoje em dia, a nossa atuação frente ao paciente? Ainda deixa muito a desejar. Nós crescemos muito, tá? Hoje a podologia é a galinha dos ovos de ouro, que todo mundo está galgando e tentando ter uma isso. Só que antes de você ter uma fatia, antes de você monetizar, antes de você ter um resultado financeiro, você tem que lembrar o seguinte: nós estamos lidando com seres humanos. No meu caso, ainda que o meu foco principal, a minha expertise são os pés de risco, todos os tipos de pés de risco, não só do diabético, eu vejo que é muito importante eu primar pelo limite de atuação e a forma como eu tenho que agir. Então, agora trazendo como docente, nós passamos biossegurança, passamos fisiologia, anatomia, nós preparamos o aluno, entendeu? Passando todo um conteúdo prático técnico para que ele desenvolva esse saber. Ele precisa entender que aquilo, quando ele sai, ele precisa pôr em prática.
não é somente porque ele estudou e é um conteúdo que vai ficar lá. Ou então, como muitos alunos, eu falo assim, por que você está anotando tanto? E para que você está comprando tanto papel? E para que você está imprimindo tanta coisa? Ah, professora, eu vou ler. Eu falei, vai ler nada, porque eu sei que você não vai ler. Vai ser mais algo que você vai estar pondo lá para juntar pó. Porque sequer você vai pegar isso para você revisitar. Então, o aprendizado, ele tem que ter uma didática muito específica, sabe, Val? Eu falo que, principalmente, quando eu estou falando da parte técnica, eu tenho que fazer. Quanto mais eu faço, melhor eu fico. Assim que funciona. Né? Vamos aprender, nem que seja por osmose, eu falo. Mas nós precisamos aprender. E aí, Com a partir certeza. desse momento, o que acontece? Muitos estão se perdendo. Porque estão buscando milhões de conhecimento, mas para quê? Você vai usar isso aonde? Na tua região, isso tem sentido ou não? Então, assim, eu preciso parar para pensar e refletir hoje, porque, assim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu sempre, já é um jargão meu esse, entendeu? Qualquer caminho serve. Se você não sabe aonde você quer chegar, crie primeiramente identidade profissional. Pense naquilo que você mais gosta de fazer e naquilo você aprimora. Aí sim a podologia ela vai pegar uma outra conotação. Às vezes as pessoas falam assim para mim, porque a regulamentação isso, eu nunca precisei da regulamentação para trabalhar com ética, com limites de atuação e saber exatamente o que eu tenho que fazer, que eu estou lidando com o ser humano, então eu preciso ter humanização e saber trabalhar a forma holística da coisa. Então, é dessa forma que a podologia cresce. Agora, se eu só sou uma pessoa que só estou pensando em desencavar unha e ganhar dinheiro, sequer lembrando que aquele par de pés ele tem um ser humano por cima dele, então tem alguma coisa errada. Eu preciso repensar nos meus valores e tentar entender quem eu sou e por onde eu estou indo. Senão, a podologia não vai para frente. Para uma pessoa leiga, Andréia, que está nos ouvindo, por exemplo, ela vai procurar um profissional. Como é que ela percebe, qual é o feeling que ela tem que ter para saber se aquele profissional é um profissional capacitado ou não? Sem ela sem constranger a pessoa, sem ter que pedir um documento e nada disso. Assim, que ela perceba nas nuances que aquela pessoa está preparada para atendê-la. Bom, o primeiro ponto, que isso não é constrangimento, mas isso é o correto. Se eu tenho uma formação, qual é a minha dificuldade de eu expor o meu diploma com a formação de, no mínimo, 1.200 horas técnicas ou 1.490 horas, a partir de 1.490 horas, dependendo da universidade, com a formação de tecnólogo, ou a partir de 2.300 horas, a 2.700, é alguma coisa assim, para a formação de bacharel. Porque quando eu me formo, ou qualquer outra pessoa, a primeira coisa que você faz é você colocar na parede o seu diploma num lugar visível, que o seu paciente possa ver que você tem aquela competência, habilidade e aquela formação para isso. Se a pessoa não expôs, ela não tem isso, você precisa tomar cuidado. Primeiro ponto que você vai solicitar isso para ver, é um direito do paciente. Porque você pode entrar em qualquer consultório médico, a primeira coisa que você vai ver vai ser o diploma de formação, qual a universidade que ele fez e o ano que ele fez. É mentira isso? Não, não é. Todos os profissionais. Então, por que o podólogo também não pode ter? Tem sim, tá? Se não tem, desconfie. Segundo ponto, em termos de biossegurança, a organização, como está a sua vestimenta, os EPIs, usa todos os EPIs realmente? Ele tem um protocolo sanitário que ele está seguindo ali? A higiene do local, a organização do local, porque eu digo uma coisa, sabe, Val, para os meus alunos e para todas as pessoas da área da saúde, porque eu também eu acabo vindo de outras áreas. O profissional de saúde, ele é organizado, ele é um profissional que ele tem tudo muito organizado, tudo muito arrumado, tudo muito limpo. Se o local não está assim, alguma coisa está errada. Desconfie. Porque essa formação ele vai ter, inclusive no técnico, porque isso é batido durante 1.200 horas. Então, são algumas das nuances que a gente vai ter que ter. Outra, habilidade técnica. Ele vai estar usando pomadas, vai estar usando remédios,
Não, você melhor do que ninguém, você sabe que nós não usamos isso. É Cetins, verdade. não é os cetins da vida, os Aquele, curativos de, né? como é o nome? Mupirocina, né? Não tem um antibiótico, o povo Tem. usa isso, hein? Os cetins da vida, que é só o final da palavra da pomada, que todo mundo tem na casa, e que aquilo atrasa o processo cicatricial. Com E aí certeza. o profissional vai lá e faz o curativo com aquilo. Ele não é técnico em podologia, desculpa. Porque, ou ele teve uma formação muito errada. Então, assim, será que ele realmente tem essa formação? Então, assim, são essas coisas que eu acho que são reflexões que a gente precisa ter, eles precisam entender, e as coisas não funcionam dessa forma. Nós precisamos mudar alguns conceitos. Então, se falar mais sobre isso. Porque para o leigo é muito complicado, ele está com dor, ele quer que resolva a dor dele. Só que ele Sim. entende que o dentista, quando ele chega, está lá o diplominha do dentista, e ele tem todo um protocolo de biossegurança dentro da clínica dele. Por que o podólogo não vai ter? Com certeza, tá certo. Eu não tenho, porque eu trabalho na clínica dos outros. Eu trabalho Sim. Então não tem lá. Então, comigo ele vai ter que descobrir de outro jeito, tem que fazer uma sabatina, pode ser. Ou Eu não me você vai importo pôr, de responder. mas você pode muito bem deixar uma cópia, tá, autenticada do seu diploma, plastificado e É, deixado lá. E isso é uma coisa que você apresenta, porque até porque se a vigilância chegar e você está atuando ali, ele pode pedir isso para você. Então é necessário, é verdade, tá? tá certo. Então, isso aí foi legal. Isso aqui não estava no meu script, eu te provoquei mesmo. E eu devolvi, tá vendo? Qual o nosso limite de atuação, Andréia? Qual o limite do podólogo? Até onde a gente pode ir? Tá, então vamos lá. O seu limite de atuação ele vai acontecer a partir do momento que você adquire conhecimento. Se eu conheço, se eu estudo, eu sei até onde eu vou. Quando eu me aproprio de um conhecimento, não significa que eu vou usar aquilo em favor e benefício próprio, mas sim para saber os meus limites em relação ao outro, tá? Perfeito essa Até tua aonde eu vou. colocação. Até Perfeito. aonde eu vou, tá? O podólogo em si, eu trazendo isso para o pé diabético, que é o que mais eu falo, que é o que todo mundo me conhece, no sentido que nós tratamos um pé com os limites de atuação, só que se eu não conheço, se ele está com perda da sensibilidade protetora, que é o PSP, se ele teve um DAP já, que é a doença arterial periférica, se ele tem presença de infecção, como está a glicemia dele, a síndrome metabólica, como que isso tudo está funcionando. Ele faz dieta, ele não faz dieta. Se eu não fiz uma boa anamnese para eu entender quem é esse paciente, como que eu vou sair aleatoriamente ou atendendo? Não posso, entendeu? Eu tenho que desconfiar de algumas coisas. Então, eu começo a fazer de cara uma inspeção. A partir do momento que a pessoa está entrando na minha clínica, como ele vem, eu já comecei já a minha anamnese. Eu vejo calçada, eu vejo estado de higiene, eu vejo estado de orientação desse paciente, a mobilidade dele, convido que ele venha, eu vou percebendo detalhes disso, tudo já está sendo anotado aqui para depois eu transcrever pós-atendimento, tá? Certo. Porque com o treino a gente faz isso com muita facilidade. No A partir automático, disso, né? exatamente, é isso que se espera de um aluno, tá? Aí, a partir disso, o que acontece? Eu vou fazer os meus exames básicos, a palpação, eu vou fazer toda a observação de pele, eu vou entender como que estão aquelas unhas, a condição dos interdígitos, a plantar dele, é hidratada, não é hidratada? Se não é hidratada, o que está acontecendo? Está descamativa? Por que está descamativa? Então, eu preciso ter um olhar, eu tenho que entender quem é esse paciente, conversar realmente com ele, porque ele não tem só um par de pés, ele é um ser humano na integralidade. Então, eu preciso entender isso. E a partir do momento, eu vou perguntando, vejo qual é a queixa principal, e dentro disso que eu vou desenvolver um protocolo de atendimento que são individuais. Nós temos protocolos gerais que são adequados individualmente, porque eu estou tratando de uma única pessoa, essa não é igual. A Andréia não é igual a Val não é igual a Andréia. Com Para cada certeza. uma de nós temos alterações totalmente diferentes. Então, os nossos protocolos são diferenciados.
Então, eu preciso entender isso. Eu não tenho algo pronto, já feito, redondinho, né? Como todo mundo espera. E aí, a partir disso, que a gente consegue desenvolver um plano de atendimento, e nesse plano que a gente vai fazendo o melhor até se alcançar o resultado esperado, tá? Eu acho que é isso. E nesse limite de atuação, eu percebi dentro disso, fiz alguns exames na anamnese, percebi que tem alterações, eu vou encaminhar a quem é de direito, ele vai fazer o que ele tem que fazer, com orientação médica, devolve para mim, eu dou continuidade ao meu trabalho. Certo, com certeza. Você vislumbra nós da podologia no SUS? Sim, com toda certeza, desde que se mude as posturas. Entenda de terminologia, se estude mais, aprenda a ser educado, aprenda a respeitar, não ser dono da verdade, não julgar em excesso, aprender a ter empatia, realmente se colocar no lugar do outro, e trazer para si o seguinte: será que se eu estivesse ali para me atender, eu me atenderia? Começa daí. Será que o jeito que eu falo com as pessoas é o jeito que me agradaria? Com certeza. Né? Eu costumo comentar com algumas colegas que não adianta só estudar podologia, a gente tem que estudar como as pessoas funcionam também. Sim. A gente tem que se lapidar o tempo todo também, é isso. Exato. Que você está falando. A vida ela é cíclica, né? Ela é o tempo inteiro, ela é cíclica. Se eu não me colocar da forma certa, eu entender que o tempo inteiro, o que passou no dia hoje, 14 de fevereiro, voltar no dia 14 de março, ele já teve uma alteração. Eu tenho que entender isso. Ele não vai estar exatamente, linearmente, como ele sempre... Não é. Isso não existe. Então, eu tenho que me adequar. Certinho. Então, tu vê a gente lá. Tu vê a gente lá. Com toda certeza, com toda a gente certeza. É imprescindível no SUS, né? Com toda certeza, porque nós somos saúde primária, gente. Nós somos quem recebe, num primeiro momento, aquele paciente. Nós temos a oportunidade de vê-lo pelo menos a cada 25, 30 dias. É mesmo. E fazer toda uma anamnese, ter um olhar, mas se eu só vou para cortar unhas, eu não vou ter um olhar. Então, eu não tenho perfil de profissional do SUS, do Sistema Único de Saúde. Agora, se eu sou holístico, se eu tenho conhecimento, se constantemente eu estou sempre me capacitando e me atualizando, eu estou sempre buscando, eu com certeza eu vou ter uma outra postura e oportunidades. Agora, as oportunidades, elas se criam, tanto que foi o que eu estava há pouco, eu estava conversando, eu até comentei com você. No estado do Amazonas, isso está se tornando uma realidade. Do Amazonas, não, no Mato Grosso do Sul, desculpa. No Mato Grosso do Sul, isso está se tornando uma realidade. Tem outros estados que isso acontece. No Maranhão, nós temos a Claudete, ela está lá, entendeu? Está atuando. Agora, mas e a postura? Sim. Agora, se você pensa em trabalhar dentro do SUS e para ganhar muito dinheiro, não se muda. Então, você vai sair falando mal do sistema, porque você vai trabalhar muito e você vai ganhar pouco. Aí, a diferenciação, quem eu sou, para onde eu quero ir. Você quer saber da minha ousadia? Você sabe o que eu fiz? Eu entrei em contato pelo direct com o secretário da saúde da minha cidade, pedindo para ele me dar uma chance de ficar dentro de um hospital. Eu ainda não tive resposta. Eu não quero ganhar nada, Andréia. Eu quero aprender, eu quero ter contato, eu quero estar ali vivenciando aquilo. Sim, e eu acho super rico essa experiência, e eu acho assim que isso não é ousadia, isso é porque você sabe onde você quer chegar. Agora a questão é, será que todo mundo sabe? Acho que não. Muito bonito eu balançar uma bandeira e falar assim, eu quero estar no SUS, eu quero estar no sistema. Eu não preciso do sistema para estar no sistema, Val. E eu estou no sistema há quantos anos? É verdade. É verdade. Eu não preciso de uma regulamentação para me fiscalizar. Outro dia eu fiz um comentário com uma colega, falei assim, se fala muito do SUS, mas o SUS não precisa de ninguém para cortar unha, gente. O SUS precisa de gente que tenha um olhar para o paciente e que evite amputações. Exatamente, esse é um dos pontos. É um dos pontos, porque é muito oneroso para o Estado. Exatamente, isso. Entender?
E não só para o Estado é oneroso, aquela coisa que vai afetar famílias. Não, isso sem dúvida. Isso, Socialmente, o prejuízo que isso causa é muito grande, principalmente sim, para aquele paciente, entendeu? sim, Mas as emocional não pessoas, tem tamanho, mas sim, eu falo quando a pessoa almeja entrar no SUS, mas com a cabeça da profilaxia. sim. E não adianta, gente, não adianta. Eu não posso ser hospitalocêntrica, eu tenho que ser humanista, eu tenho que ser holística. É verdade, Eu não trato sintoma, eu trato causa. com certeza. Você entendeu? E a gente vai falar um pouco do impacto que isso causa numa ferida, por exemplo, num pé de risco, mas calma aí, segura a tua onda. Tá Eu, bom. eu queria que você falasse um pouquinho, Andréia, de um assunto que eu acho um pouco polêmico, delicado. Eu já tenho uma opinião sobre isso, mas eu ainda sou muito nova na podologia para expressar minha opinião assim, né? Porque eu não tenho muitas bases. Mas assim, é que é tão primário isso para mim, quando a gente fala assim de um pé de risco e todo pé de risco até que se prove o contrário, né? Sim. Desse peeling ungueal com ácido, que está muito super na moda e que a galera coloca aí um antes e um depois e fica lindinho, todo peladinho, aquilo sem proteção nenhuma. Então, eu já estou até balançando na cadeira, assim, pensativa, sabe? Porque, assim, eu sinto um ódio mortal. Eu tenho vontade de pegar e fazer um peeling na língua da pessoa. Já começa desse jeito, tá? Por quê? Eu estou lidando com seres humanos. Eu sou uma pessoa que eu sou psoriática, tá? E por azar, aonde a minha psoríase ela ataca é justamente no eponíqueo. Por que eu preciso fazer um peeling? Se a vida Fala o inteira eu que vou é trabalhar. hiponíqueo, André, que o povo não É a sabe. cutícula, gente, é a cutícula, desculpa, tá? É toda aquela volta da unha ali, tá? Então, assim, eu não posso ter uma microlesão que aquilo inflama e dói muito, tá? E, assim, não são qualquer pessoas que mexem no meu pé, na minha mão, porque eu não posso, entendeu? E isso para mim é complicado, fora em outras partes do corpo. E aí vai um abençoado e me coloca, vai fazer um peeling com ácido. E eu fui uma vez, mas eu fui para testar, não porque eu queria fazer o peeling, é porque eu quis sentir o que o meu paciente sentiria. Aquilo reagiu durante 4 dias. Para mim foi péssimo. E aquilo valeu para eu adquirir certos conceitos. Ontem eu estava com uma pessoa que trabalha muito com isso e não é qualquer pessoa que ensina e não é qualquer pessoa que sabe fazer. Já começa daí. E ela estava só falando da diferença que uma gota, quantas microgotas ela tem dentro de uma gota. São 3 microgotas. Então, quando eu vou fazer a manipulação daquilo, se eu não sei nem calcular as coisas direito, como que eu vou preparar aquilo e colocar numa pessoa? É um risco muito grande, gente. E qual o critério, né, Andréia? Qual é o critério para usar esse material? Eu não acho certo, porque assim, se você não tem conhecimento, se você não tem um respaldo de um profissional, de um farmacêutico que manipulou aquilo, ou mesmo um biomédico que passou aquilo, por que você tem que mexer com aquilo, ou uma dermato, e mesmo assim eu corro risco? Se eu não sei a condição clínica daquele paciente, porque muitos vêm para nós, eles já são diabéticos e eles nem sabem. Quantos Exatamente. pacientes que por eu ter esse olhar, de eu perceber numa anamnese as alterações, tá Com fazendo essa os tua testes, bagagem, né? Com essa tua sim, bagagem. e fazendo os testes e fazendo tudo, eu percebi algo diferente, peguei o glicosímetro, fui ver e estava realmente alterado. Aí eu vou fazer alguma coisa? Não, eu vou fazer os protocolos que eu tenho segurança. Por quê? Até porque nós temos cosméticos no mercado, tá? Que se forem usados para onicofose, ele vai fazer um tratamento, involuir essa onicofose, que é essa pelinha dura ou calinho duro na lateral, ou esse excesso de cutícula, falando isso para leigos, tá? Que é o que nós temos aqui, que para isso que é feito o peeling. E aí, a partir do momento que eu consigo fazer isso, eu vou usar esse outro produto
que eu posso até falar qual é aqui, que é o Tratari da É o Podal Humana, Tratari da Podal tá? Humana. Ele, além de te ajudar para fazer todo o procedimento, quando você vende isso para o paciente, isso vai evoluir o crescimento, tá? Porque ele corrige. Então, por que eu preciso pôr um ácido? É, verdade. Por que eu preciso colocar em risco uma pessoa? Tá? Eu tenho uma franquia em Sorocaba que eu atuo dentro de uma franquia de uma empresa que trabalha com extensão de unhas e tudo mais. Eu dou todo o treinamento de biossegurança para a equipe e o protocolo que eles usam de spa dos pés é orientado e acompanhado por mim. Por quê? Eles tiveram diversas intercorrências com um produtinho verde que o pessoal usa, que dizem para amolecer, que eu não vou falar a marca, tá? A Tá. gente não precisa falar essa marca aqui. E eles colocam isso e que ele acaba fazendo mais ou menos algo semelhante a isso. Eu tenho fotos de várias queimaduras. É Tá? horrível. Até porque a pessoa que aplicou isso, ela errou no tempo, errou na dosagem e errou principalmente na avaliação. Ela não parou para ver que a pele daquela pessoa era uma pele extremamente fina, que não ia suportar nenhum tipo de produto químico. Então, é um risco muito grande que você corre. Às vezes você está construindo uma carreira brilhante, você está fazendo tudo bonitinho, mas aí você vai tentar fazer algo. Por quê? Para ganhar tempo. Que tempo, gente? Eu nunca precisei disso. Se alguém faz, me sendo muito franca. E Essa é a vende em minha qualquer opinião. lugar, viu, André? Exatamente, vende em qualquer Vende em lugar. qualquer Isso não lugar. deveria ser vendido. Então, assim, eu acho assim que você está se arriscando à toa. Eu prefiro trabalhar na zona de segurança, porque eu tenho medo, não, porque eu conheço os limites de atuação. E por isso que talvez não é sorte, mas é competência. Com certeza. Nunca foi sorte, Tá? né? É Nunca foi competência. sorte. É isso. Inclusive, eu vou falar para o Danilo patrocinar meu podcast, Então, fale com ele, conversa com ele e com a que nós Rose. fizemos propaganda do Tratari, que é excelente, Exatamente, por sinal. exatamente. Sabe que eu queria que tu falasse um assunto bem corriqueiro assim. Uhum. É fácil as pessoas contraírem e conviverem pro resto da vida com os fungos. O que são fungos, o que eles podem causar com o não tratamento a longo prazo. Tá, então eu vou falar de uma forma bem leiga, bem simples. São dermatófitos, né? Que ali dentro são algumas famílias que a gente tem os fungos, as bactérias, temos as leveduras, e dentro disso isso vai se instalar. A partir do momento que ele vem, porque fungo não dá só nas unhas e nos pés, ela está no nosso corpo, tá? Micoses superficiais, aquilo que a gente vai ver, tem tricófito, tem uma porção de coisas ali que estão acontecendo, né? Tá no meu cabelo, tá na minha pele, tá em tudo. E por último, são os pés, é o que vai pegar todo esse lixo, todo que está descendo aqui no banho, e se aquele pé não for lavado corretamente, por último, realmente lavado, eu estou carregando tudo do corpo todo e não sei, muitas vezes, da onde está sendo o vetor Sim, da sim. contaminação. E aí, a partir disso, qual é a preocupação? O fungo, ele é uma porta de entrada para minha corrente sanguínea e automaticamente para minha saúde. Se em algum momento eu me torno uma pessoa imunossuprimida, né? Que tipo, caiu a minha imunidade, aconteceu alguma coisa, isso vai se instalar, ele fica ali se fingindo de morto por um bom tempo, ele dá vazão para que outros micro-organismos eles venham a atuar e automaticamente isso vai fazer um desarranjo, um estrago, né, no meu corpo. Então, para um paciente diabético, isso a longo prazo, ele pode acarretar realmente problemas muito sérios que vêm provenientes de um fungo, que muitas vezes a pessoa vai ter uma erisipela, vai ter uma trombose e ele não sabe de onde entrou. E muitas vezes foi por um fungo de unha que não foi tratado. Ou se E foi tratado nunca da vai forma fazer esse incorreta. link, né, Andréia? Não, Nunca o não paciente vai fazer fazem. esse link. Eu vou trazer uma coisa que é muito prática. A gente não cria a periodontite automaticamente, aqui é uma infecção bacteriana com fungo. Só que para o coração é muito rápido. Olha o trajeto, como ele é curto.
dos pés, ele só demora um pouco mais o trajeto, mas ele vai vindo do mesmo jeito. Se você só tiver uma amputação, você está no lucro. O duro é quando vem a óbito. E era só um fungo inocente. Não é estética, gente. É algo que realmente precisa. Você nasceu. Eu digo sempre isso para os pacientes. Você nasceu com ele? Não. Então por que ele está aí? Aí eles dão risada, assim, eles falam: vamos tratar? Então vamos tratar. Então, eu preciso conhecer o processo, eu preciso entender um pouco dessa microbiologia para entender como isso funciona e o estrago e o desarranjo que isso vai fazer. E a partir disso, a gente vai conseguindo melhorar, trazendo qualidade de vida para esse paciente, recuperando. Tem N formas, N protocolos, hoje tem muita coisa boa para a gente usar, que dá para a gente fazer muita coisa diferenciada em relação a fungos, mas que ele não é nada estético. A preocupação realmente é com a saúde do indivíduo. Infelizmente, principalmente nós mulheres, esconde com esmalte, né? Exatamente, fica maquiando. Então, aí eu convido as mulheres passarem a maquiagem no dia 1º de fevereiro e retirarem no dia 28. Aí Sim. A primeira coisa que elas falam para mim: André, vai estragar a pele. Eu falei: mas por que pode estragar a unha? Entendeu? É isso. E as pessoas precisam entender que muitas vezes o tratamento é demorado, né? E as pessoas têm que estar comprometidas, né, Andréia? E aí eu falo que tolo é o profissional que dá um prazo. Eu dou uma estimativa, porque ela é baseada em cima da fisiologia, tá? Individual de cada um. Eu não sei como o corpo de cada um responde. Eu não sei como cada um ele se comporta. Eu não sei os hábitos dele, se aquilo que ele me falou realmente é verdadeiro ou não. Então, dentro disso, a gente dentro desse plano de atendimento, a gente vai fazer uma intervenção, e nessa intervenção que a gente consegue, junto com o paciente, profissional, a gente vai casar, né, essas condições em busca do quê? Do resultado. Tem resultado? Tem resultado. Isso cada pessoa é única. Exatamente. Indivíduo. É um indivíduo. Eu não tenho como fazer uma linha de produção. Não existe linha de produção. E nem fórmula mágica. É isso aí. André, como eu não podia deixar de falar, eu tenho batido muito nessa tecla aqui com outras pessoas, mas você, como especialista, eu não poderia deixar de falar da diabetes. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a diabetes, de como a gente pode prevenir, se cuidar, se tratar, falar do exercício físico, da responsabilidade do paciente diabético aderir ao tratamento. Tá. Eu acho muito importante, em primeiro ponto, eu falar que o diabetes ele é uma síndrome metabólica. O que é isso? Ele é uma doença que vem se instalar, tá? Dentro disso que ele se instala ali, eu preciso entender que nessa síndrome ele está tendo um acúmulo de açúcar, que isso vai oxidar, estou falando leigamente, assim, algumas células. Sim, não, pode falar o mais simples possível. E automaticamente isso vai acarretar, aspas, uma doença para o seu pâncreas, que ele não vai estar fazendo a metabolização dessa insulina de forma correta, porque a insulina é o hormônio que vai regular esse nível de açúcar, tá? Automaticamente, eu preciso entender que dentro disso eu tenho condições que o diabetes, quando eu ando direitinho com ele, fazendo todos os controles, fazendo controle alimentar, atividade física e tudo mais, se eu consigo fazer isso, eu vou buscar e vou me aproximar de um X de qualidade de vida, tá? Eu vou ter uma vida um pouco mais saudável. A perda de peso, ela vai beneficiar, porque a circunferência, ela tem muito a ver com isso. Com relação àquilo que eu estou me alimentando, ele também tem muito a ver. Será que aquilo não está sendo metabolizado em açúcar? Toda a ingesta que eu estou fazendo, eu preciso pensar sobre isso. Então, quando o paciente ele vem, eu vou comentar sobre todas essas coisas, eu vou fazer os testes com ele, vou fazer o teste de perfusão, que é dígito pressão, vou fazer monofilamento, vou fazer o diapasão, vou verificar os pulsos. Se eu perceber alguma coisa diferente, automaticamente, nos meus pacientes, eu sempre faço
o Décio para saber, né? Faço o furinho do dedo para ver quanto que está a glicemia, verifico a pressão. Então, com tudo isso, eu estou anotando dados. Nesses dados, eu começo a fazer essa explicação, que ele precisa entender que se ele tem o diabetes, essa doença a longo prazo, ela traz complicações. E essas complicações são muito sérias que podem levar a pessoa a óbito, porque a questão é, se eu vivo bem com diabetes, eu vou morrer de uma outra coisa, mas dela não. Sim. Agora, se eu insistir, quiser, como diz um médico que eu conheço em Sorocaba, fazer braço de força com ele, tá jogando, né, fazendo ali, lutando com ela vai me derrubar, ela me vence. Ela é um oponente que eu devo prestar atenção e respeitar, porque ela é silenciosa. Todo mundo fez um barulho em relação ao Covid e à pandemia, mas o diabetes eles esqueceram, continua matando da mesma forma. Sim, cada vez mais. Exatamente, e quando não mata, ela incapacita. Então, ela vai ter a retinopatia, porque ela vai te trazer cegueira, ela vai incentivar as doenças, né? Que vão levar você a essa perda de visão. Ela vai mexer com a parte, com a nefrologia, que é o quê? A parte dos rins. Ela vai parar os sistemas, entendeu? E a neuropatia, que não são apenas nos pés, são membros. Você vai perder a sensibilidade, você não percebe isso. Então, assim, a partir disso, vai acarretar outros problemas. E aí, quando começa, junta tudo isso. Isso é evitável. Se eu passo constantemente, regularmente no meu médico, no postinho de saúde ou no meu médico do convênio, se eu faço realmente as anotações, se eu faço o controle glicêmico, se eu faço um acompanhamento com o nutricionista daquilo que eu devo ou não comer. Por exemplo, eu tenho pacientes que falam assim, eu só como fruta, André, eu sou super saudável. Só que ele come 12 bananas nanica. Opa! Eu falo, mas é prata, meu querido. Come a bananinha prata uma só, come a cada 2 dias, vamos fazer um equilíbrio. Ou então ele come meia melancia, ela é água, gente. Não, ela não é água, ela tem fibra e tem açúcar. Então, assim, às vezes a gente precisa entender. Só que eu também tenho que lembrar, Val, que muitos pacientes que eu tenho, eu não estou... Ele não tem condições financeiras de se adequar a determinadas dietas. E aí eu trago a minha experiência como nutricionista, tá? Aí eu posso falar um pouco mais de propriedade. Eu vou ver o que ele tem, fazer uma análise daquela condição e dentro daquilo criar uma dieta que ele consiga ter um controle alimentar, que aquilo venha nutri-lo adequadamente como ele precisa e fazer os encaminhamentos necessários. Dentro disso, atividade física, para quê? Para que se criem endorfinas e não lesões. Sim. Que ele tenha esses hormônios da felicidade no corpo dele, que ele não venha a se tornar um paciente depressivo, porque as pessoas viram para mim e falam assim, mas é só um diabetes. Não, gente, é uma doença para o resto da vida. E ela é incapacitante, ela é mutilante. Se você... Isso deprime, sim. Algumas pessoas vão receber isso, tudo bem, mas para outros aquilo derruba, é como se não, fosse cria uma um sentença de impacto, morte. cria um impacto. Exatamente. Você sabe que com 38 anos eu fui diagnosticada com hipertensão. E eu fiquei impactada. Sim. Só de saber que eu ia ter que tomar um remédio pro resto da vida. Eu fiquei mexida. Depois passou, eu consegui superar, mas não é todo mundo que supera. Exatamente. Tem gente que fica brigando, batendo de frente, né? E essa adesão, para mim, para o paciente, principalmente diabético, as pessoas falam assim, eles são muito teimosos. Eles não são teimosos, gente. Ele só está tendo resistência à falta de informação. Talvez se você contar como eu estou contando de uma forma mais leve, esse fardo, falar para ele que ele pode comer tudo sim, só que ele vai comer menos, vai comer pouquinho. Ele não vai comer muita coisa, porque se eu deixar, ele vai comer meia forma de bolo. E não é assim que funciona. Então, sim, assim, é saber dosar, é preparar esse psicológico, encaminhar para que ele realmente ele tenha um acompanhamento psicológico para isso que está hoje existe nas UBSs as equipes multidisciplinares. Todas as pontas são pegas e ali é tudo em prol do quê? Do paciente.
para que aquele paciente ele esteja em primeiro lugar. É ali que eu tenho que achar a solução. Então, assim, hoje a gente precisa falar mais sobre isso, mas não é falar que eu sou especialista porque eu li no livro, não, eu tenho que pôr em prática. Eu tenho que identificar e eu tenho que falar para ensinar, porque muitas vezes, Val, pelo acúmulo de trabalho, tá, que existe dentro das UBSs, os enfermeiros eles não conseguem fazer todo essa fala, tá, introdutória da doença. E o paciente, por mais simples que seja, que eu estou falando aqui, gente, saúde primária, tá? É saúde primária que eu estou lidando. Aí, a partir desse momento, eu preciso mudar algumas informações, que tanto que no meu artigo eu falo muito sobre isso. De 100 pessoas, 2 fizeram os testes, 98 não. Então, Olha o risco. E você, a gente estava falando agora há pouco do não óbvio, né? E às Exatamente. vezes, para o paciente diabético, todas essas explicações que você deu, para ele não é óbvio. Ele acha que ele pode comer um macarrão hoje, uma lasanha amanhã, porque ele não está comendo tudo no mesmo dia. Exatamente. E ele não sabe que essa massa também vai se transformar em açúcar e energia e gordura. Exatamente. E ela vai metabolizar em açúcar. Da mesma Entendeu? forma que o que comeu a melancia achou que estava comendo fruta e que fruta não faz mal, mas para ele faz. Então, e isso é muito importante para as pessoas entenderem. Nem todo mundo entende isso, Val. Nem todo mundo entende. Então, eu preciso falar de uma forma que eu me faça compreendida. E aí, esse paciente começa a ter adesão. Ele começa a confiar, porque eu sou a profissional da saúde que ele está vendo a cada 25, 30 dias. Sim. Então, eu tenho que usar isso a meu favor. E aí que entra, que eu falo que o podólogo, ele brilha na prevenção e na promoção de saúde. Na prevenção, principalmente, né, Andréia? A gente tá lutando para ganhar esse respeito. Exatamente. Então, assim, eu previno, automaticamente, se eu prevenir, o que eu fiz? Eu promovi saúde. E isso é importante, entendeu? Então, são coisas que, às vezes, as pessoas, elas não estão se atentando. Elas não estão se atentando. O podólogo, às vezes, ele está buscando muita coisa que ele está deixando a desejar. Ele está perdendo o foco daquilo que é o melhor. Você parou para pensar que nós somos os profissionais que nós fazemos um procedimento evasivo sem anestesia nenhuma, com muita técnica e precisão? Sem dor, certeza. sem aquele monte de sangue, sem aquele monte de coisa, porque se está fazendo assim, vai ter que repensar, alguma coisa está acontecendo. Então, assim, eu trago sempre isso à tona, as pessoas têm que refletir. Aqui elas vieram, por que elas vieram e por que elas estão na profissão. É muito comum as pessoas perguntarem para a gente assim: eu tô com uma onicocriptose, que é a unha encravada com granuloma, você dá anestesia? É muito comum. E depois que passa tudo, a pessoa fala assim: nossa, como foi legal, né? Eu não precisei. Nossa, foi diferente daquilo que eu vi no YouTube, graças a Deus, porque eu quero ser relacionada ao paciente ao profissional que traz solução e não causa dor. Se você está sendo relacionado a um profissional que causa dor, por favor, me procure depois, venha fazer a mentoria comigo para mudar isso, porque não pode acontecer isso, entendeu? Você não pode ser dessa forma. Eu vou fazer a mentoria. Opa, não agora, mas Sim. Daqui a pouco eu vou fazer. Vai chegar a hora, vai chegar a hora Vai certa, chegar a hora, com quiser. certeza. Andréia, me fala um pouquinho quais os cuidados básicos que o podólogo deve ter numa simples profilaxia. Eu acho que o primeiro ponto, isso pensando num paciente diabético, primeiro de tudo, ele tem que estar com os IPIs corretos, ele tem que primar pela biossegurança, ele tem que ter as coisas ali todas muito organizadas, tá? Porque é muito gostoso eu entrar para fazer qualquer tipo de procedimento e eu ver tudo limpo e organizado. Me dá aflição quando eu entro num lugar que eu vejo muita bagunça, muita informação. O profissional da saúde, ele é um profissional muito discreto, ele deve ser esse perfil. Ele não faz barulho, ele não sai derrubando tudo, ele não é estabanado, porque isso já me demonstra que é uma pessoa insegura. Então, cuidado com isso, é uma dica que eu dou.
Segundo ponto que eu falo, que eu acho que é muito importante, quando sentou o teu paciente, ele entrou na tua clínica, você já está fazendo uma anamnese, faça a anamnese, não tenha preguiça de fazer. Pergunte, converse, tire informações do seu paciente. Não é perda de Entenda. tempo, né, Andréia? Ao contrário, você está ganhando tempo e qualidade no seu trabalho. Segundo, terceiro ponto, qual é a sua queixa principal? Foca na queixa, você vai atender a queixa. Não se preocupe tanto com todo o restante, não se preocupe com aquela pelinha que ficou arrepiada no hiponíqueo. Você não está mais como profissional do embelezamento, você é um profissional de saúde. Pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Outra, não lixe ou desbaste esse pé ou ponha ácido a ponto de quase chegar na derme do paciente, porque teoricamente ele vai sair com os pés lisos, lindos, bonitos. No dia seguinte, ele não consegue andar, então tenha cautela, limites de atuação, entenda até onde você vai. Se você não tem segurança naquilo que você faz, peça ajuda para quem tem. Aprenda com quem tem, tenha a humildade de pedir ajuda, que você vai ter, você pode ter certeza. Outro ponto que eu acho muito importante, respeite o limite de atuação, respeite a sensibilidade do seu paciente. Se ele está dizendo que está com dor, não é para você olhar para ele e falar assim, ah, você é muito mole, isso não dói tanto assim, não é no teu pé, é no dele. Ele é o paciente. Isso eu estou te trazendo que são falas que eu escuto por aí, tá? Então, assim, são coisas que me preocupam muito. Então, essas coisas eu acho que são muito importantes, Val, assim, e faça realmente com coerência. Planeje, olhou ali, já planeja o que, que você vai fazer, quais instrumentais que eu preciso, quais kits que eu vou precisar, com o quê, e seja o mais preciso possível. Não fique cutucando além do limite, não fique procurando pelo em ovo, gente. Eu O falo muito menos é isso. mais, né? Exatamente. Você tem que trabalhar em margem de segurança sempre. Por que, que eu vou mexer com uma estrutura se não teve queixa? Então, respeite a fisiologia, respeite o seu paciente. Eu acho que consegue realmente mudar, sabe? Alguns conceitos, algumas posturas, e dentro disso a gente vai ter uma podologia ética de qualidade, respeitando limites de atuação, no qual o paciente ele cria um vínculo, ele se torna muito grato e ele realmente ele vai ter credibilidade no seu trabalho. Essa é a melhor forma de se ter. Eu nunca, Val, postei um vídeo de procedimento nesses 22 anos. E eu Eu não tenho acho agenda cheia. bacana. Eu não Não acho bacana. precisa, não precisa, sabe? E eu tenho agenda cheia, porque o que eu atraio nesses vídeos, curioso, não são pacientes. Tem muita gente usando os nossos instrumentos Sim, para fazer técnicas que não conhecem, que não estudaram para fazer. estão criando, né? Auxiliar de podólogo agora. Então, É verdade isso? é verdade. Ai, Então, meu assim, Deus. tem um outro nome que eu não vou falar aqui para a gente não criar caso, mas depois eu te falo, mas nada mais é do que um auxiliar de podologia. Ou seja, eu não quis pagar o preço, abrir mão de convívio social com pessoas, de lazer, investimento financeiro para estudar, para aprender realmente o que é certo, mas eu quero fazer o que você. Cara, não é assim que funciona. Você é um profissional de saúde. Então não joga no lixo a oportunidade que muitas vezes você está tendo. Não é fácil. O técnico de podologia não é um curso fácil. Se estiver fácil, desconfie. Alguma coisa está acontecendo de errado. É verdade. Andréia, eu adorei esse papo. Eu Que sei que a gente bom. vai ter que interromper porque você tem compromisso agora. Exatamente. E eu queria terminar. Eu já vou deixar aqui fechado que nós vamos bater mais papo só sobre diabetes. Pode me chamar a hora que você quiser, a gente só vai alinhar. Você viu que a minha agenda é uma agenda meio complexa, né? Mas eu estou à disposição, eu super amei. Eu também vou te chamar para o meu canal depois também, para a gente começar a conversar um pouco mais, não só sobre isso, mas sobre alguns outros assuntos que eu tive alguns insights que eu acho que vai ser bem legal.
Ah, tá bom então, porque eu ainda não estou tão preparada como você, mas estou aberta, estou para Isso é aprender, perfeito. não tenho vergonha de dizer que não sei as coisas Isso é e vou perfeito. buscar. Quando o meu paciente me pergunta alguma coisa que eu não sei, eu falo, ainda não sei, mas vou procurar saber para te falar Perfeito, do que se perfeito. trata, porque eu não preciso saber tudo. Exatamente, nem eu sei tudo. Todos os dias eu aprendo com as pessoas. Eu acho que essa humildade ela tem que estar em nós, É, sabe? Porque lembra que eu falei, a vida ela é cíclica, ela cíclica. não é linear. Então eu tenho para minha vida todos os dias para lembrar disso, porque no mesmo momento que eu estou em cima, eu estou embaixo. Com certeza, com certeza. É feito o eletrocardiograma, né? Exatamente. Isso é vida. É vida, não é linear. Então é É. preciso lembrar disso. Então, para a gente encerrar, André, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Seja uma mensagem que você gosta, uma frase de um livro, o que você queira falar. Bom, eu vou trazer, eu acho que hoje é o que está na minha inspiração. Eu nunca permita, tá? Nunca permita que a energia do outro, seja ela qual for, ela interfira em quem você é. Porque cada um de nós temos uma essência, como os nossos pacientes, como os nossos protocolos, como tudo que nós vivemos e fazemos. É individual. Mas eu agrego a vida do próximo quando eu tenho certeza daquilo que eu sou, daquela mensagem que eu desejo passar. Então, assim, eu vejo muitas pessoas hoje em dia se limitando, sabe? Porque a Val está fazendo um podcast e talvez ela saiba mais. Ou porque eu estou aparecendo na rede social, eu tenho isso. Não, nós temos uma vida à parte, gente, com problemas, com tudo. Mas eu esse ano eu postei no meu planner que eu fiz, eu coloquei uma frase que ela representa muito dessa última década da minha vida. A dor não me define. Ah, sim. Nenhuma dor, seja ela física, emocional, ela não me define, ela não define quem eu sou. O que define quem eu sou é a minha determinação, é a minha resiliência, é a minha honestidade, é a forma como eu me posiciono em relação às pessoas. E aí, a partir disso, sim, eu vou conseguir mudar, sabe? Muitas outras coisas que às vezes eu olho assim e são impeditivos. Eu também tenho medo, não parece, mas eu também tenho medos. Eu também me sinto insegura. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu não sou esse personagem que as pessoas acham que está ali nas redes sociais. Não, não. A Andréia, ela tem uma vida por trás. A Andréia é feliz, a Andréia é brava, a Andréia chora, a Andréia ri. A Andréia faz de tudo um pouco. A Andréia fuma narguilha ali no fundo, ó, que todo mundo quer matar ela, entendeu? Então, assim, são coisas que às vezes a gente não entende por quê. Eu acho que julgue menos, acolha mais. Sim. Isso Tá assim, faltando isso, né? não é? E aí, isso é a ação da empatia. Porque é muito bonito falar hoje, eu tenho empatia pelo outro. Será? Tem gente que não sabe Será? nem o que é isso, André. Exatamente, não sabe, e pior ainda, pôr em prática isso. Aí, será que você realmente sabe alguma coisa? Então, assim, lembra da humildade que todos os dias nós aprendemos uns com os outros? Você leu para Sim, mim há pouco uma mensagem linda que eu acho que aquilo era aquilo que eu precisava naquele momento. Então, sim. assim, Que é não isso que tinha eu quero nada a deixar. ver, foi a hora Exatamente. que tu entrou e eu Sim, falei, pô, eu vou ter que ler isso para Andréia. Tive essa você está inspiração. exatamente. Então, nada é por acaso. Nós estarmos aqui não é por acaso. Nós termos nos conhecido ano passado não foi por acaso. Então, as coisas assim, elas vão acontecendo e vamos ter mais gratidão, né? Vamos aceitar, seja bom ou seja ruim, vamos ser grato, que alguma mensagem isso tem para a nossa vida. E isso a gente traz para a nossa profissão, porque nós lidamos com pessoas. Nós precisamos estar preparados. Com certeza. Andréia, eu vou te falar uma coisa. Eu ainda tenho muito que aprender. Eu sou um Todos embrião na nós. podologia. Não, na Sim, nossa todos profissão. nós. Mas eu Todos tenho nós. muito, eu tenho muita grama para comer ainda. Eu tenho
certeza disso. Mas eu estou no caminho, eu não estou acelerando, eu estou caminhando, Uhum. entendeu? E eu sou maravilhada com essa profissão. Eu tenho certeza que eu caminhei até aqui para estar onde eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E eu tenho Eu muito orgulho acredito. disso. Nos meus 57 anos, eu me sinto uma menina entusiasmada, estudando, vibrando, pedindo para fazer coisas nos lugares, nos hospitais, nas clínicas. Deixa eu ficar aqui, eu não vou atrapalhar, eu só quero ajudar, eu vou contribuir de alguma forma, de algum jeito. Eu fico aqui quietinha, só olhando você trabalhar. E é assim que eu estou E galgando é o isso. caminho. E eu acho bonito você falar isso, porque me ocorreu agora uma coisa que me veio na mente, que eu fico muito feliz. Eu estou com 52 anos, as pessoas... Você viu um pouquinho do meu currículo, você entendeu um pouco daquilo que eu faço. Como é a loucura. Eu estou 4 semanas viajando. Esse fim de semana que eu vou ficar aqui em Rio Preto para me descansar um pouquinho, mas a segunda viagem volto, mas eu vou ficar para cá, mas no outro final de semana eu já viajo de novo. Mas é aquela coisa assim que as pessoas perguntam, falam assim, André, como você aguenta? Eu sou apaixonada pela vida. Sabe? Hoje, se 22 anos atrás alguém me falasse que eu ia viajar para todos os lugares que eu viajo, estar em todos os lugares que eu estou, vivendo da podologia, a minha profissão me dá isso. A minha profissão me dá isso. Com Então, certeza. assim, fora isso, fora esse ganho, é o ganho que eu recebo de todos vocês, o amor, o carinho, as orações, o apoio. Eu sou uma pessoa que eu me julgo assim, eu sou muito intensa, intensa em tudo. Eu sou 8 ou 80, não tem meio termo comigo. Então, assim, eu sempre, mas eu sou apaixonada, apaixonada. Meus olhos brilham quando eu falo da podologia. E eu não Meu posso também. perder esse brilho. Não fale comigo de podologia que eu vou perder a hora. Exatamente. E é isso, sabe? E aí, a partir do momento que eu parei esse ano, eu fui presenteada. O ano passado, já que foi o primeiro convite, oficializado hoje, algo que eu acho que 12 anos atrás, alguma coisa assim, 12 a 15 anos atrás, foi a primeira Beauty Fair, uma das primeiras que eu fui. Eu lembro que foi antes disso, logo no início, eu olhei e eu vi duas figuras. Eu vi a Eli Lima, da Casinha dos Pés, e eu vi a Adriana Nunes, que ela é docente Senac Eu também. conheço ela. E aí eu estava na ANAD o ano passado, eu a conheci pessoalmente no Senac, no CIAP o ano passado, Foi e lá que eu depois conheci. eu a encontrei na ANAD. De repente ela veio falar comigo, eu preciso falar com você, você vai participar da Beauty Fair. Isso lá atrás, isso eu abro para vocês uma historinha para fechar. Eu lembro que quando eu vi aquelas duas mulheres lá em cima, eu olhei o auditório da Beauty, eu falei com a Márcia Bito, estava comigo, e a Mayara, eu olhei e falei assim, daqui uns anos eu estarei nesse palco palestrando. E para honra e glória de Deus, esse ano, 11 de novembro, eu tô lá na Beauty Fair. Olha que legal, né? Você entendeu? Então, assim, é construção. Eu já Entendeu? tive esses sonhos aí. Eu de vez em Então, quando me vejo lá na frente fazendo então se alguma coisa prepara. do gênero, Então se prepara. se Então, Deus quiser. sabe, e Deus quer, sabe? Eu fui bolsista Senac, e quando eu entrei no B12 antigamente, eu lembro que eu falei para Marli Noé, que ela está na unidade de salto agora, que foi minha professora, falei, Pro, um dia eu vou dar aula aqui, e hoje eu sou. Então, querer é poder, gente. Se eu É. posso, vocês também podem. E você sabe que eu sou muito didática, viu, Andréia? Eu já fiz muito treinamento na outra profissão que Sim. eu tinha Fazíamos, e né? fazíamos, é. E eu acho que eu daria certo, eu acho que eu faria bem, porque eu tenho muita paciência e eu ensino a técnica, ensino a errar e ensino a consertar, porque eu sou Exatamente. dessas. Sim, mas é assim, isso é didática. Tem, não, cada um é a sua forma, tá? É, Então, o processo no decorrer da vida a gente lapida.
Com E o certeza, com universo, ele vai certeza. nos lapidando, ele vai criando oportunidades. E eu acho que é isso. Eu estou muito feliz da gente ter conversado. Quero que Eu você também. deixe suas redes sociais para as pessoas te encontrarem, te seguir. Bom, é só acessar o Instagram, podóloga, Andréa Costa, tá? Ali tem uma bio em azul que tem todos os meus canais. YouTube, podcasts, WhatsApp, os cursos, o site, tá tudo ali, naquela linha azul ali na minha bio. Você acessou ali, já direciona para onde você quer ir. Me segue no Instagram, temos muitos eventos esse ano. Convido você que não faz parte ainda da Sociedade Brasileira de Podologia, que não está afiliado, entra lá na página, conhece um pouco, tem dúvida, nos chame, eu, Lúcia Amaral e todos que estão ali para sanarmos as dúvidas e vamos fortalecendo num trabalho de formiguinha, dia após dia, essa podologia ética, com limites de atuação, no qual os profissionais eles procuram cada dia estar mais capacitados e realmente trazendo o quê? Um conforto para quem? Saúde primária, se preparando para isso, que se Deus quiser, eu ainda vou ver muito podólogo trabalhando ainda no Sistema Único de Saúde. Isso é um sonho meu, isso realmente é um sonho. Com certeza, se a gente conseguir amealhar 2, 3 ovelhinhas, já está bacana, né? Opa, com toda certeza, e olha que vem bastante. E fiquem atentos à agenda. Estou por aí, logo eu estou voltando com a corda toda, porque meus cronogramas de aula tá bem complicado, Val. Então, por isso que eu diminuí um pouco com as lives. Mas daqui a pouco eu acho que eu vou começar a fazer live até de sábado. Não sei, estou pensando. Vamos ver o que vai vir por aí. Andréia, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu fui em Trona, entrei lá no teu direct, convidei, você de pronto aceitou, já me passou o WhatsApp. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de você ter me dado essa oportunidade da gente se conhecer um pouco melhor. E agora é foguete, não tem retrovisor. Não, foguete não dá ré. Bora subir, subir, subir. O céu é o limite, pedindo a benção de Deus e Com acreditando, sempre certeza. acreditando. Val, muito obrigada pela oportunidade, adorei. Conte comigo sempre, estamos aí e vamos pensar e vamos já formatar alguma coisa sobre diabetes. Obrigada, Andréia. Obrigado. Tchau, Obrigada, pessoal. Boa beijo. noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau.